E vamos mais uma vez de atualizações do caso Vitória. Se liga só nessa caminhada aqui. Tivemos a coletiva de imprensa mais cedo, onde dois delegados falaram concernente o assunto aí, inclusive falando de uma forma técnica, respondendo ali aos portais de notícias e também um parecer de familiares da Vitória. Isso tudo traz nesta celeuma alguns pontos e considerações que precisam ser feitos. E por fim, nós vemos aí um posicionamento do Frank, o ex-PC, onde ele fala algumas coisas intrigantes que, lógico, também vamos ver nesse conteúdo. Antes de tudo, eu peço encarecidamente a você que está me prestigiando o like maroto e o comentário aqui embaixo. Qual é o canto do Brasil e do mundo que você me dá a honra de ser prestigiado pela sua pessoa? Não se esqueçam, comentário fixado, eu vou deixar os links dos grupos do WhatsApp e Telegram para todo mundo que quiser acompanhar todos os vídeos que eu posto aqui e nos meus demais canais. Não perca nenhuma notificação. O YouTube anda bugado pra caramba, viu? E às vezes você posta o vídeo e ninguém recebe nada. Então através dele você fica ciente de tudo. Vamos lá, vamos começar aqui com a fala do delegado. Eu não sei o nome dele, falaram aí, me perdoe, eu esqueci, porque é tanto nome, tanta informação, que tem hora que a gente fica até doido aqui. Vamos lá, porque isso daqui, meu irmão, é um vídeo longo, viu? Que nós vamos aqui, prepara a pipoca aí que é um vídeo longo. Simbora. Agora o doutor vai começar a responder as perguntas feitas pelos jornalistas. E óbvio que todos nós temos muitas perguntas a fazer para esclarecer esse caso. A pergunta da Ana Paula, a repórter do Hoje em Dia, que também está aqui com a gente no Balanço, foi super importante. Como é que Michael acabou contando tudo o que aconteceu? Esse depoimento que ele deu, qual foi a motivação? Quais as informações que a polícia pode passar? O doutor Luiz Carlos está aguardando apenas a solução do problema do microfone dele para responder essa pergunta. E aqui do lado direito, para você que está acompanhando a gente desde o início da manhã... Luiz Carlos. Desde o Balanço Geral Manhã, depois nós tivemos o Fala Brasil e Hoje em Dia, é o comandante do helicóptero da Record, porque você vai ver uma cobertura completa. Se o Michael ele vai para a reconstituição, Passaia, eu não conheço todos esses termos, o que seria essa reconstituição? O Michael vai contar, tintim por tintim, como foi o assassinato de Vitória, desde o momento em que ela embarcou no carro até o momento em que ele colocou o corpo naquele local que foi encontrado. Então ele vai ter que reconstituir, recontar, mostrando, apontando como as coisas aconteceram. E aí nós temos 3 câmeras por terra, mais o helicóptero da Record. Vamos ouvir o doutor Luiz Carlos agora. Ontem à noite, o doutor Fábio me falou que o preso queria confessar, né, diante de tantas provas que já tinham sido corroboradas e colocadas no inquérito policial. Naquele momento ele comunicou os advogados para estarem presente para a participação do ato do interrogatório. O interrogatório é um ato processual, onde o acusado pode reservar o direito de permanecer calado ou esclarecer as dúvidas que foram perguntadas e inquiridas pela autoridade policial. Naquele momento nós sabíamos que ele queria esclarecer todos os fatos. E o doutor Pombo chamou os advogados para participarem da confissão. Naquele momento, quando chegaram os advogados, eles pediram para que o réu não falasse nada. O que aconteceu? O doutor perguntou para o acusado, ele falou, não, eu quero confessar. E os advogados não queriam que ele confessasse. Nesse impasse, eles foram embora da delegacia, não quiseram participar, e o doutor usou o artigo do Código de Processo Penal 256, que proíbe que o defensor abandone o processo sem justa causa, mas não pode impedir o réu de confessar. Na minha opinião, eu vou cantar a letra aqui. Minha opinião. Eu acredito que lá dentro da cadeia, o bicho pegou pro lado dele. Mesmo ele estando no seguro. O PC já deu a ideia. Assume a bronca aí pra gente aniquilar isso aqui agora e o negócio já ficar entre nós aqui, tá bom? Resolve aí, assume a bronca e tá tudo certo. Eu acredito nisso. E ele utilizou o Código de Processo Penal, chamou um outro advogado de Cajamar, advogados que participaram do interrogatório e da confissão. E ali ele tomou todos os depoimentos, foi inquirido todas as perguntas e as respostas que ele, o autor desse crime, deu. Então, ele deu a sua versão, né? Nós sabemos que é uma versão
do acusado, mas muito não tem muito contraditório, porque tudo aquilo que ele colocou nós já sabíamos. Então, essa confissão, nós podemos dizer que toda confissão não é absoluta, não é a prova. Preste bem atenção nesse ponto aqui. Na minha humilde e singela opinião, é importante esse detalhe. É importante. Ele está caracterizando aqui que a confissão não tem um poder de decretar 100% da verdade. Está assumindo a bronca, mas não quer dizer que é 100% da verdade. Vocês entenderam? Traduzindo aqui é isso. Prova absoluta, né? Ela tem que, para ter um valor probante, ela tem que estar conexo a outras provas. Inclusive, até o local onde foi queimado os objetos da vítima, quando foi comentado, o doutor fez a diligência e realmente viu que ali tinha tido, alguém colocou fogo nos objetos. Agora uma observação, e por que teve jornalista que foi no canto, viu lá onde encontraram tufo de cabelo, roupa dela e falou que não tinha nada queimado, que foi tudo enterrado? É só uma pergunta. Teve jornal que colocou isso daí, né? Eu não vi, no caso, isso sendo feito, mas eu vi essa notícia rodando por aí. Então, sem dúvida nenhuma, nós identificamos e individualizamos o autor desse crime, o Michael, como sendo realmente a pessoa que praticou essa brutalidade contra a vítima, Vitória. Obrigado. Estamos acompanhando. Que ele está envolvido, isso daí é incontestável, mas não é o único, sem medo de errar. Portanto, as respostas dadas pelo Dr. Luiz Carlos, que está à frente da Demacro aqui em São Paulo. São perguntas feitas de lá por jornalistas de emissoras diferentes. Primeiro ele respondeu como é que Michael acabou confessando o crime. Vamos ouvir? Da extração dos dados, né, telemáticos do celular que foram extraídos, nós temos ali várias fotos de vários dias. Isso já desde o ano passado até o dia do arrebatamento, ele mantinha um planejamento sigiloso e monitoramento para poder colocar a mão na vítima. Planejamento ele poderia até ter mesmo, mas ele era um cara que não sabia o que estava fazendo. Então ele teve a ajuda de alguém, porque é aquela coisa que eu falei. Ele poderia ter fixação por faca, mas por ele lutar com a faca, que tem um soco inglês, nessa posição, e não assim, não tirar a foto assim, demonstra que ele não conhece do que estava fazendo. Um amadorismo gigantesco. E alguns indícios do que aconteceu no caso questionam se há amadorismo. Por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos. O fato de, com todo respeito ao trabalho aí do Dr. Luiz, não estou aqui desmerecendo, mas a gente precisa falar a verdade. O fato da menina estar com um saco plástico na mão para não mostrar, para não ficar preso digital nas suas unhas, DNA, enfim, né? Falei errado, não é digital, DNA, ficar nas unhas dela. Isso daí mostra que tem um certo conhecimento. Porém, existe alguns pontos de amadorismo, que é o fato da faca não estar assim, está assim, entre outras cositas a mais. Agora, eu acho que, assim, deveria averiguar a mais. E eu entendo que a polícia não pode, assim, eu sei que a polícia ainda vai investigar mais coisa e pode abrir precedente para mais outras linhas. Agora, jogar tudo nas costas dele, complicado. Ficou bem claro isso, tá? Não dá para ouvir direito as perguntas que são feitas lá de fora, mas ele acabou de falar sobre os dados que foram encontrados nos celulares das pessoas ouvidas. E agora, vamos ouvir? Me dá um pouco o volume lá de fora. Olha, eu quero dizer que esse também foi uma investigação, uma linha de investigação que também a polícia não descartou, mas o laudo necroscópico dela mostra que foi uma morte natural. Ele agora respondeu sobre as causas da morte de Vitória. Então, tudo indica que houve uma reação da vítima logo na sequência. Houve uma reação da vítima. A vítima, com certeza, não consentiu e ele esfaqueou a vítima. O Dr. Luiz está dizendo que a Vitória não foi estuprada, que ela morreu logo no começo. Muito boa pergunta, para você ver que as pessoas começam a ser descartadas na investigação. A esposa da vítima, a esposa do Michael, ela, na conversa, ele fala, eu lavei a casa,
Então ele já coloca para a esposa que ele já tinha feito a lavagem da casa, né? Já tinha feito toda, tirado tudo o que tinha acontecido naquele momento ali na casa, ele já tinha feito a limpeza. Ali, a gente entende que foi no veículo, porque tem manchas de sangue no veículo e no porta-mala. Nós encontramos no porta-mala, foi feita a perícia e tem manchas de sangue dentro do porta-mala. O doutor Dentro fala do que... porta-mala. E ele fala que colocou no porta-mala. Aquilo que eu falei, indiretamente acaba corroborando com esse ponto aí. Lembra da questão do corpo no porta-mala e ele não ter conseguido fazer isso sozinho? Depois a gente volta nesses detalhes. O doutor fala que Vitória foi morta dentro do carro e não dentro da casa. Ele Não. já tinha falado isso antes. Não houve abuso sexual, porque já houve no arrebatamento a reação da vítima, onde ele acaba desferindo as facadas, ele fala das facadas. Ó, tem informação que saiu em muitos portais que falaram que tiveram acesso aos laudos preliminares. E, doutor, um ponto, com todo respeito ao trabalho do senhor, não estou desacatando nem nada do tipo, pelo amor de Deus, não me interprete de outra maneira, mas muitos portais disseram que tinham os laudos preliminares. E, enfim, com um aparato de informações, inclusive do outro delegado que estava falando sobre o caso, a gente vê que, peraí, o negócio está complicado. Foram feitos, pelo menos é o que saiu nos portais, 3 perícias diferentes. 3 perícias. Eu entendo que teve uma aí de um aparelho que foi para, dentro da geolocalização, poder fazer ali uma espécie de uma imagem de como foi supostamente o que aconteceu, uma simulação. Tudo bem. Agora, o problema é o seguinte, dentro desse contexto a gente está vendo que se houve 3 perícias, acaba confundindo, porque as 7 pontas soltas que eu falei, eu entrei em um ponto, que foi a 7ª ponta. 3 pessoas com... 3 duplas de pessoas com o mesmo nome, fora outros detalhes, a gente começa a ver que tem muita informação desencontrada. Então, chega até a bagunçar quando fala o nome de uma pessoa. É quem? É a vítima... Aliás, a testemunha, um acusado, aí quando não é a testemunha ou o acusado, é um outro acusado, ou então um amigo, acaba dando nisso, porque tá muito confuso, tá muito complicado esse caso. Mas vamos seguir. Então ali a vítima vem falecer em razão da hemorragia traumática, que fica muito claro no laudo o tamanho da entrada da perfuração nas cavidades do corpo humano. Ali ela não sobreviveria àquelas facadas. Até aí tudo bem. Exato. Tudo Até aí tudo bem, até aí tudo bem. indica, essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica. Ele tem um transtorno mental. É um psicopata. Informação fortíssima. Mas isso, naquele vídeo que a gente fez do olhar frio dele, a gente já constatou isso daí no primeiro dia. No primeiro dia a gente já constatou que ele tem o zóio do Lúcio. A expressão dele é demoníaca mesmo. Ele tem. Isso daí não é novidade para ninguém não, doutor. Todo respeito ao senhor, viu? Não estou desacatando nem nada. Estou apenas questionando aqui alguns pontos. Isso daí não é novidade para ninguém. Ele é um psicopata. Ele não comenta, não fala o que aconteceu, né? Logo depois. Mas a gente entende que sim, ele deve ter ficado com o corpo, ido para casa. Inclusive, nós temos as testemunhas que ali falam que ele estava diferente. Então, aquelas testemunhas ali na vizinhança, já ficou claro que alguma coisa estava acontecendo naquele momento, no veículo. Agora o doutor vai começar a responder as... Opa, até aí tudo bem, entendo. Agora vamos ouvir a fala do outro delegado que está falando sobre o caso. Meu Deus do céu. Ai, vamos lá. Quem me acompanhou na única vez que eu falei, naquela manhã na porta da delegacia, vai se lembrar que eu falei que era necessário prestar atenção aos fenômenos transformativos cadavéricos. Sim, concordo. Tem um fenômeno que se chama epidermólise. E a fase que se encontrava o cadáver é a fase colicoativa. Ou seja, os tecidos se transformam em líquido. Então não houve decapitação, não houve espancamento, não houve nenhuma fratura. A única violência física empreendida contra ela foram as facadas.
Então, mas aí, doutor, teve um monte de portal que falou que foi. Enfim, um monte de coisa que falaram. Que até arrancaram fora. É a informação que deram. Né? E uma delas pegou a base da aorta e, portanto, houve a hemorragia traumática. Pois não, Tracy. Se pegou a horta, então o carro para ser lavado deu muito trabalho, viu? Já jogou Samurai Shodown? Já jogou? O primeiro. O 2 também tem. Os outros não é tanto. Já jogou Samurai Shodown? Que você faz aquele golpe final lá de acaba o round? Que aparece o cara... Tss, ou então aquele filme lá daquela loura, Kill Bill. Já viu Kill Bill? É mais ou menos daquele jeito. Não tô zoando não, tô falando sério. Meu irmão, cortou a horta, rapaz. Pode ter havido o despregamento do couro pela implementação, pela instalação da fase de liquefação, fase colicoativa. Não há elementos que denunciem nesse sentido. Nem os médicos legistas acreditam que tenha havido e nem ele também comenta qualquer coisa nesse sentido. Ele confessou. Sim. Foi confessado. Sim. No cabelo. Um interrogatório, não é depoimento, é interrogatório. Um advogado que o doutor Luiz Nomeado. faz essa situação. É o que eu dizia, né? Os profissionais de direito têm que se lembrar que a Constituição garante a ampla defesa. Ninguém está falando que ampla defesa é eminentemente defesa técnica. Principalmente nos crimes de cunho psicológico, como homicídio, às vezes a confissão é uma necessidade do investigado, do autor do crime. E foi exatamente o que aconteceu. Com esse tempo de maturação dele em cárcere preventivo, investigatório, e lembrar que a prisão temporária é uma prisão investigativa. Eu acredito que alguém lá no X mandou o papo pra ele. Falou, ó, assume a bronca aí, porque o negócio tá feio pro seu lado, viu? Você já envolveu indiretamente o PC, então... E ainda eu vou contar uma outra no ínterim aqui, é uma teoria minha. Vou contar uma teoria minha. Bom, vamos lá. Neste caso, ela é dilatada a 30 dias por conta exatamente da hediondez do crime. Senão ela seria de 5 dias, renováveis por mais até 5. Aqui 30, renováveis até mais 30. Sim. Então, nesse período, com o acúmulo de provas que vinha se dando e a própria reflexão implementada por um sistema de segregação preventivo, temporário, implicou com que ele quisesse realmente confessar. Falando isso para os advogados dele. E outra coisa que eu não posso deixar de falar, daqui a pouco a família e também o Frank falando. Segura aí, viu? Segura aí, já a gente vai chegar nessa parte. Os advogados não concordaram, chegaram inclusive a tentar as prerrogativas da ordem, mas deixaram a unidade. Como o doutor muito bem lembrou, 256 do CPP, eles podem abandonar a causa, mas não podem forçar a não confissão do investigado. Já ele responde também sobre esse fato dele ter... Engraçado que, assim, eu vou falar uma coisa aqui. Lembra quando o advogado da família falou que ele não poderia dar muitos detalhes sobre a questão das fotos, porque ele recebeu uma notificação do delegado para ir até a delegacia para ver como que estava a situação e tal, e ler ali, receber o aparato de dados que estavam, e a princípio ele falou que não podia ser digitalizado e enviado via celular. Por quê? Eis aí a questão. Por que não poderia? Porque se ele desse para um advogado, teria que também chegar no outro, toma, para não ser anulado o processo. E eu, particularmente, acredito, com 99,9% de certeza, de que os advogados do Michael fizeram esse estardalhaço todo, confundindo, jogando várias informações. Com qual objetivo? Confundir. Porque o indúbio pro réu iria absolver ele. Não inocentar, mas absolver ele. E eu acredito que o indúbio pro réu ainda vai livrar a cara dele no final. Escuta o que eu tô falando. Escuta o que eu tô falando. O indúbio pro réu ainda vai livrar a cara dele. É aí que ele vai pagar a fatura. Porque quando ele sair, lá fora a coisa é diferente. Ficado com o corpo dela. Ela tem três destinações. Ou você conclui que o seu averiguado não tem nada a ver com a autoria e materialidade, e aí você relaxa a prisão, declina da prisão, e aí você insere na sociedade um elemento que foi arrebentado em rede nacional. Olha a gravidade disso.
pode ser estendida por igual período. Por isso, por ser arrebentado em meia sociedade, por isso que eu acredito no indúbio pro réu. Caso mais 30 dias, e pode servir de base para a decretação da prisão preventiva. Vamos lembrar que a prisão preventiva tem os mesmos requisitos e preceitos da denúncia, que é a peça do Ministério Público que inaugura o meio processual. Então, nós temos que responder essa pergunta a partir do momento em que eu tiver os mesmos requisitos para a denúncia configurados no procedimento. A perspectiva do senhor é apresentar a denúncia, terminar o relatório final. A peça final do inquérito policial é o relatório da autoridade. Eu pretendo fazer no primeiro prazo, antes do vencimento da temporária. Com uma ressalva. Uma observação, vocês querem apostar quanto comigo que vão falar que ele é louco? Que ele assume isso daí com medo de que fizesse alguma coisa com a mãe dele, com alguém da família dele, que aquele papo de ele queria ver a mãe dele era com o objetivo de se despedir dela e tarará, tarará, tarará. Escuta o que eu tô falando, escuta o que eu tô falando. É a lá flor de lis. Existem algumas perícias que dependem da maturação de reagentes. Então eu não consigo acelerar. Todo mundo cogitou milhares de hipóteses relativas à natureza sexual do evento. Não era possível que aquelas informações fossem verossímeis, porque o tempo de reação dos reagentes não era aquele. Eu tinha certeza absoluta que não era. E não foi pesquisado só o espermatozoide. Foi pesquisado também antígeno prostático específico, o PSA dos homens, que indica qualquer atividade sexual diversa, inclusive. Né? Não foi o caso. Então, é sinal de que aquilo que eu falei realmente aconteceu. Investigaram até esse detalhe nos outros. Questão de DNA, essas coisas. Então, essa pergunta eu só posso ser definitivo com essas respostas técnicas. A dinâmica do crime, ele assente, e eu não posso entrar em muitos detalhes, justamente por conta disso tudo que eu falei. Mas, basicamente, ele assente que sabia que ela ia estar naquele horário, porque ela postou na rede social, e essa informação está no relatório de inteligência. Foi até o local, nos pontos finais dos ônibus, ele a conhecia, ele convidou para entrar no carro, ela entrou no carro. Olha, rapidinho, tem muita gente chegando agora, nós estamos na coletiva, o delegado explicando como Vitória morreu, eles já disseram que Michael é um psicopata e que ele ficou com o corpo dela por várias horas depois da morte. Nós estamos ouvindo essa coletiva com a resposta de várias perguntas que estão sendo feitas por jornalistas. Vamos acompanhar o Dr. Fábio, responsável pela delegacia de Cajamar, que conduziu as investigações. Melhora nessa perspectiva, muito embora, sinceramente, eu acho que ele falou a verdade, nesse sentido. Na casa é o seguinte, quando ele chegou, ele pôs a mão no batente, ele jogou a roupa suja, ele jogou os pertences no fundo do quintal. Então, você imagina, uma perfuração de aorta, uma ruptura de aorta, eu não sei se vocês já tiveram a infelicidade de estar num local desse. Suja o teto. Mas essa é a minha pergunta. O carro dele, como é que Ele foi lavado, ele foi muito bem lavado. E quando nós o detivemos da primeira vez, ele comentou que havia lavado o veículo há mais de 20 dias. Só que parecia que tinha saído daquelas lavagens de última geração. E a casa ele também fala que lavou. São perguntas agora feitas sobre o crime, sobre o assassinato. Posteriormente, o doutor vai falar sobre como o corpo foi jogado. O Michael disse que agiu sozinho. A polícia vai fazer toda a reconstrução desse crime para que Michael conte e explique como tudo aconteceu, para saber se ele fala a verdade ou se por um acaso acobeta alguém. Não dá pra gente entender como postura. É o que eu disse para você. Você está diante de um cenário em que várias possibilidades se apresentam ali. E existe uma verdadeira formação de uma task force para você conseguir esclarecer o delito. Você imagina uma cidade que tem cerca de seus 80, 90 mil habitantes, se deparar com um crime que teve toda essa demanda justamente inaugurada pela movimentação de rede social, que é um fenômeno que nós não estávamos afeitos anteriormente, nos crimes antigos. Nós pegamos... Eu estou na polícia 35. Não tive a oportunidade de pegar um crime dessa relevância dentro desse contexto. Não que eles não existam, mas que os contextos que coincidam. Então, é natural que haja alguma adequação, e é o que de fato está se adequando. Porque, a bem da verdade, senhores, eu não sei se vocês prestaram atenção no calendário. Hoje é dia 18 de março. Essa moça sumiu, desapareceu sem deixar pistas no dia 26 de fevereiro, com um carnaval no meio. Com uma delegacia aparelhada e muito bem assistida pela equipe do Dr. Aldo Galiano e da Delegacia Seccional de Franco da Rocha e o Instituto de Criminalística de Franco da Rocha, resolveu o caso em menos de um mês. O pai de Vitória vai falar... Resolveu o caso em menos de um mês?
Tem muita ponta solta. Doutor, tem muita ponta solta. Muita ponta solta, doutor. Muita ponta solta. O único detalhe que deixa a cabeça de todo mundo daquele jeito é só o ponto de ter 3 perícias. Pegou o carro, periciou a primeira vez, depois pegou a segunda vez, depois a terceira vez. Doutor, só isso, não precisa nem falar muita coisa. Qualquer momento, atenção, pai de Vitória quer falar também sobre as investigações. Daqui a pouco, com exclusividade no Balanço. O definitivo de necropsia dela, da tanatologia forense, é definitivo no sentido de que aquele corpo estivesse morto de 5 a 7 dias da data da autópsia e exposto a determinado tempo em ambiente de fauna cadavérica, que se chama. Uma coisa que é importante, com todo respeito aos 2 delegados, todo respeito, mas uma coisa que é importante, quando acontecer um caso assim, os senhores aparecer de vez em quando e dizer, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, para evitar esse tipo de situação. Porque é o seguinte, os senhores deixam os portais falarem o que querem e bem entendem, e eu sei que tem jornalista que tem um trabalho sério, e eu sei que tem jornalista aí que fala besteira pra caramba. Eu sei disso. Tem gente que fala cada besteira. Se eu fosse soltar 1/3 do que eu recebi aqui, tô falando sério, eu recebi tanta coisa. Teve gente que queria até entrar na investigação. Falei, não, eu vou entrar na investigação de modo algum. Não, porque o Cabrini faz isso. Não, meu irmão, deixa eu aqui em casa mesmo. Eu vou entrar no meio da investigação para querer falar que eu sou autoridade e atrapalhar. Uma coisa é eu investigar paralelamente, porque o caso me dá acesso a algumas fontes, pessoas que viram alguma coisa, tem alguma prova. É uma situação. Outra é eu ir lá, intervir, querer bagunçar, colocar o dedo. Aí não dá. Teve gente que falou, faz isso aí que você vai ver que você não consegue. Não, de jeito nenhum. Oxê. O último que eu vi fazendo isso daí arrumou uma dor de cabeça, tem delegado na cola dele. Vive se mudando de um canto pro outro aí. Vive se mudando. Gosta de apontar o dedo pra todo mundo. Aí quando o bicho pega, ó. É o local acessível aos vermes, etc. Aquela coisa toda. Não acredito que ele tenha guardado ou não. Não há nenhum elemento que sugira algo nesse sentido. Tá? Não tem nada que prove que houve um local que ele deixou o corpo guardado. Mas é uma hipótese que, como eu próprio comentei aqui no começo, se não é impossível, tem que ser verificada e exaurida. Sobre os objetos que vocês encontraram, você falou da balaclava, por exemplo, vocês têm a balaclava? Não, na verdade existe uma pesquisa possível de inteligência em que você verifica quais são as últimas compras de determinada pessoa. Esse objeto ainda não foi encontrado, mas ele está relacionado como recém-adquirido, sim. Apontou que teria jogado num lago próximo ao local dos fatos. Não sei, eu não tenho condições de encontro daquele objeto por enquanto, por hora. Pode ser que com o aperfeiçoamento a gente veja algo nesse sentido. Com relação a gente, se você tem mais teria de ser um relacionamento com a Vitória, isso é falso. Isso nunca aconteceu. Ele cogita na versão dele que ele teria uma aproximação dela. Eu fui incisivo na pergunta. Você teve alguma coabitação com a Vitória em algum momento? Ele foi categórico, não tive. Então nunca teve relacionamento. Disse que não. Mas eles conheciam. Se conhece. Na verdade, esse foi outro complicado. Ele falou isso porque sabia que, mesmo no seguro, ele já ia pagar lá, né? Desse caso, todas as pessoas se conhecem e convivem numa mesma comunidade. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir no local, alguns de vocês eu sei que tiveram. O que ocorre? Essa estrada, que vai por área de mata para o município de Jundiaí, é formado por diversos aglomerados, como se fossem pequenas vilas. É o bairro do Ponunduva, lá de Cajamar. E eles residiam todos no mesmo aglomerado, então todos eles se conheciam. Outra pergunta, acho que o doutor Luiz chegou a falar que o Michael comentou com a esposa. Então a esposa dele sabia, outras pessoas sabiam que ele era o Não, comentou com a esposa que tinha lavado a casa, o doutor comentou. Não.
A motivação de Ele descarta a participação da esposa de Na Michael. verdade, ele muda da casa. Por causa que ia morar numa nova casa com a esposa. E aí ele entrega a casa super limpa. O que chamou a nossa atenção também. Quem que vai entregar uma casa e faz praticamente uma limpeza terminal na residência, né? E ele fez. Já estava marcada essa mudança. Já estava. Doutor, em relação aos dois rapazes que chegaram a ser Cogitados. o Daniel Lucas Ele vai falar agora de outros suspeitos que foram indicados pela polícia no começo das investigações. e os filhos dela também no caminho para casa. Essa história é exatamente aquilo que eu falei no começo do nosso bate-papo. É uma informação que foi fomentada pela divulgação de informações que não correspondiam, evidentemente, à verdade. Houve algum elemento. Por isso que eu digo, aconteceu um caso, já logo em seguida, saiu em qualquer portal. Vem um delegado ou autoridade competente e fala, ó, isso daí não procede. Não precisa nem entrar em detalhes para não atrapalhar a investigação. Só fala, isso não procede. Pronto. Desmente já logo na cara, para parar com essa fuleiragem. Que infirmasse que ele teria filmado o caminho, mas não tem nada a ver com a moça. Quando ele estava na busca do outro cadáver, achando que fosse até a moça, que ele conhecia e era amigo da família, ele filmou o caminho. Aí essa informação virou isso que você está me perguntando. Doutor, ele chegou a falar numa coletiva que o Gustavo teria se entregado e se convidasse. Doutor Fábio justifica o porquê que o Daniel foi averiguado no começo, né? Vamos lembrar que a própria polícia pediu a prisão de Daniel e a justiça não aceitou. Se apresentaram com receio de serem justamente alcançados pela comunidade. É o que eu te falei. Gera uma comoção nas pequenas cidades, principalmente, esses crimes dessa natureza. Né? E realmente é um grande risco. É um grande risco isso. Doutor, quais são os casos de psicopatia que o Michael apresentou perante a polícia? Veja bem, essa informação seria um pouco complexa para o delegado de polícia, muito embora o Dr. Luiz tenha falado com excepcional propriedade a respeito da matéria. Ele tem alguns traços de comportamento característicos, uma variação de humor própria, ele sai da tristeza, a euforia, de alegria, num estalar de dedos, mas essa circunstância, eu tenho certeza que vai ser avaliada, aquilatada, na elaboração do seu exame criminológico, que vai ser necessário na fase judicial. Quando ele fala, ele confessa que matou mesmo ali na vitória, ele demonstra algum tipo Não, naturalmente, como se nós estivéssemos conversando aqui. Doutor, o senhor falou da questão do advogado. Eu queria que o explicasse pra gente justamente essa dinâmica. O réu ele decide confessar e aí são chamados advogados. Os advogados abandonam o caso e aí o senhor chama um novo advogado e aí acontece a confissão ou essa confissão acontece entre a saída do advogado? Não, veja bem, todos os elementos corrigidos levam ele a sentir essa necessidade de confessar. Todos os atos procedimentais, uma vez que há advogados credenciados nos autos, são comunicados previamente aos advogados para que eles acompanhem se quiserem, porque a polícia também não pode estar suscetível a manobras de defesa dessa natureza. Se de repente ele sabe que aquela peça que vai ser produzida vai colidir com a linha de defesa apontada, para impedir o depoimento, o que faço eu? Viro as costas, vou embora e largo o réu. O investigado, me desculpe. Nós não estamos suscetíveis a isso. Eu não posso deixá-lo desassistido. Mas eu posso sim nomear o advogado que se chama ad hoc, para o ato. E foi o que eu fiz. Não só fiz isso, como acabou acontecendo mais. Os próprios advogados acabaram se valendo da comissão de prerrogativas da OAB Seção Cajamar. Estiveram presentes na minha delegacia, na delegacia que eu titularizo, o presidente da Ordem dos Advogados de Cajamar e o responsável pela comissão permanente de prerrogativas, que verificaram previamente a vontade do preso em confessar. Mais do que isso, aquilataram que não havia nenhuma infração às prerrogativas constitucionais. Peraí, mas por que proibiram ele de confessar? Estranho. Concorda comigo? Muito estranho. Profissionais dos advogados, que são profissionais que nós respeitamos demais e nós temos como verdadeiros colegas dentro da nossa atividade. Porque, é o que eu disse, os oficiantes no processo penal não estão adstritos àquela verdade material do processo civil. É verdade real. E outra, diz pra mim, um cara velhinho de polícia, acorda às 7 horas da manhã, falei, puxa, vou prejudicar alguém hoje. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, é claro que não. Já nós vamos explicar como isso funciona.
Os advogados do Michael não acompanharam o depoimento, mas por que é que um outro advogado foi chamado e isso pode ser aceito judicialmente? Você vai entender já já aqui no balanço, hein? Catexia da dona Edna, ou seja, um estado de falência dos órgãos, pela vida pretérita que ela tinha. Então, tinha alguns líquidos deletérios no pulmão, não tinha nenhum indício de morte com incisão violenta, tá? Nem afogamento. Então, ela já caiu ali, provavelmente morta, não respirando. Doutor, com relação ao prosseguimento das investigações, a reprodução simulada dos fatos, quando o senhor pretende fazer? Nunca. Não vai fazer? Não. A reprodução simulada dos fatos está prevista no processo penal para sanar as dúvidas da autoridade policial. Eu não tenho nenhuma dúvida a respeito do caso e, normalmente, não procedo à reprodução simulada dos fatos. E o próximo passo? Qual O seria? próximo fato é o relatório final, exaurida a prova técnica a ser juntada só, porque ela já foi requerida, ela já foi providenciada. Doutor, você que falou sobre isso, eu fiquei com dúvida. Não houve tortura da Vitória, porque a gente falou... Vai falar do momento do assassinato agora. Ela pergunta se não houve tortura, como é que Vitória foi morta. Importante isso Eu aqui. disse que não há elementos que demonstrem ter acontecido. É improvável. Então ele não descarta que ela não foi torturada. Ele diz que não existem provas ou elementos que possam comprovar que ela foi torturada. Mas que chantagem é essa? Não, não tem chantagem. Aí que tá vendo? É uma informação que foi fomentada já por esse tipo de coisa. Não tem chantagem. Ele teve uma fé, uma aproximação dela a um período, pelo que ele fala. Também não dá para saber até que ponto isso é verdade ou não. Ah, bom. É sinal de que nem o delegado está acreditando. Então não foi batido o martelo ainda. E que ela gostaria de participar disso para a esposa. E a discussão se deu em função dessa postura dela. Pra você que Isso tá é ele chegando, que fala. Isso é ele que o fala. Michael falou o seguinte: eu comecei a me aproximar da Vitória, a Vitória ameaçou contar pra minha mulher. É por isso que eu fiquei revoltado com ela. Trocando em miúdos, é isso que o delegado disse que ouviu da boca do Michael. Está no auto no termo de interrogatório. Ele é relacionado, é estabelecido o endereço profissional dele, conferida a OAB, e ele é nomeado formalmente num ato de processo consignado nos autos. Normalmente existem a assistência judiciária gratuita nas cidades. Então a gente liga para o plantonista da assistência judiciária gratuita, que foi alguém da... Doutor, foi dito nos veículos que ela teria sido embriagada, usado drogas, inclusive foi levado um rapaz de nome Cícero lá para a delegacia. Esse Cícero tem alguma... Não tem nada a ver. Se a hora que vocês forem conferir o laudo necroscópico, vocês vão verificar que existe 0,7 gramas de álcool por litro de sangue. Lembrar que o limite do Código de Trânsito é 0,6. Qual é a questão que tem que ser analisada? Além de não ser um limite alto, a fase colicoativa de transformação cadavérica ocorre com a fermentação celular, que é a fermentação alcoólica. Então, o corpo gera álcool quando ele está se degenerando. Então, esse álcool apontado no laudo, não que o seja, mas existe a possibilidade de ser sido gerado pela própria decomposição. Quanto ao estado do corpo. Meu irmão, esse negócio vai longe, meu Deus do céu. E, apesar de tudo, eu falei que ia fazer uma citação. Eu preciso fazer essa citação. Eu não quero jogar culpa em seu ninguém, nem nada do tipo. Mas vocês perceberam que esse cara aqui ficou muito nervoso. Inclusive ele foi acusado de ameaçar esse rapaz aqui, certo? O Cícero, que é esse daqui, arrumou um bate-boca e supostamente ameaçou esse rapaz aqui, que é o Matheus. Mais pra frente vai ser contado isso daí. Mas eu tô só colocando essa imagem do Cícero aqui porque, particularmente, eu acho suspeito esse camarada. Acho suspeito ele. Não sei o porquê que ele foi ameaçar lá o rapaz, porque tava passando informações. Uma pessoa veio me questionar aqui um ponto, não sei se procede, mas enfim, apenas uma pergunta. Não será ele o padrinho? Que foi mencionado inclusive pelo Frank? Não sei. Será que foi ele o padrinho? Porque ele estava muito incomodado pro meu gosto, né? Mas enfim. Cunhada da Vitória se pronunciou sobre esse caso. E ela fala bastante coisa. Vamos lá.
Oi, Júlia. Tudo bem, Júlia? Oi, Passar, tudo bem? Graças a Deus. Júlia, para quem não sabe, é a cunhada da Vitória. Está acompanhando as investigações desde o começo. Ô, Júlia, o doutor Fábio disse que a família não acredita que o Michael agiu sozinho. Por que vocês não acreditam, Júlia? Eu acredito, né, porque a gente foi no local que a Vitória foi encontrada e ali é impossível alguém levar um corpo sozinho. Você foi até lá, né? Fui. Como é que é o caminho lá? E essa moça vir a público falar isso daqui, depois dessa coletiva de imprensa, tem um peso muito grande, viu? Tem um peso muito... E tem alguns detalhes a mais que ela vai trazer aqui impressionantes. Você tem que passar por uma cerca de... como se fosse cabo de aço. E aí aquela você cerca passa... de arame farpado, mas em vez de arame farpado é cabo de aço. Isso. Tá. E aí você passa por essa cerca e vai entrando pela mata. Você acha que ele não poderia colocar no ombro, por exemplo? Ou mesmo segurando assim no colo? Ele não teria condições? Eu acho que ele não aguentaria. Ali para pegar até o lugar onde o corpo foi encontrado, tem uma trilha ou é no meio do mato mesmo? Não, é no meio do mato. Tem uma trilha que não existe. Ele foi trilhando com o próprio pé ali, pisando no mato, é isso? Isso. Ali não tem, onde a Vitória estava, não tem trilha. Até porque se você tiver de fazer uma trilha, você tem que cortar, né, às vezes os galhos e tal. Você viu se tinha marca de galho cortado? Olha a pergunta. Não, tinha... Olha a pergunta que o apresentador está fazendo. Interessante. Galho assim grande no chão, mas cortado eu não reparei. É porque se for o galho cortado, alguém cortou. E uma pessoa que carrega o corpo e corta o galho, sozinha ela não faz isso, né? Ou vai alguém cortando e outro transportando o corpo, ou não dá, né? Eu acredito que ali sozinho ele não fez. Agora, Júlia, tem uma coisa aqui muito importante. Por um acaso, a Vitória confessou para alguém que ela tinha um relacionamento com o Michael? Não. Ela nunca a Vitória falou? me falava tudo. Todos os meninos que ela ficava, ela me contava. Opa! Todos os meninos que ela ficava. Eu tô frisando esse ponto aqui, porque lá na frente eu vou tocar nele de novo. Todos os meninos que ela ficava. E ela não estava ficando com ninguém ultimamente? Não, a gente só descobriu do Gustavo que ela tava ficando com ele. Agora do Michael, não. Então ela nunca nem mencionou o nome do Michael? Não. Ela nunca falou, ó, tem um cara aí, casado, tá meio que me azarando? Não, nunca, assim, comentou. É porque esse foi o papo do Michael pro delegado. Ele disse que tinha um casinho com a Júlia, mas que a Júlia ameaçava contar pro delegado, ameaçava contar pra mulher do Michael e o Michael ficou com raiva e por isso foi pra cima dela. O que você acha dessa versão que o Michael deu? Eu acho que não. Eu acredito que ele só quis meio que dar uma desculpa. Agora, se ele agiu acompanhado, você desconfia que seja uma pessoa próxima do Michael ou próxima da Vitória? Eu acho próxima dele. Próxima dele. E Lombardi? Ô, Júlia, o que vocês perguntariam para a polícia que vocês têm dúvida e vocês querem que a polícia esclareça? Eu acho que o que eu mais quero saber é se realmente ele fez sozinho, porque eu acredito que não. E eu acho que essa história dele ter matado ela dentro do carro também é mentira. Por quê? Porque acho que teria, igual você estava vendo você falar, né? Quando você mata alguém, o cachorro ia sentir o cheiro do sangue dentro do carro. Uhum. É estranho mesmo, né? E o cachorro só sentiu o cheiro no porta-mala. O que corrobora para muita coisa. Muito. Deixa eu tirar uma dúvida agora que você tá aí bem próxima dela, né? Vocês eram sempre muito amigas. Quantos quilos ela pesava? Mais ou menos o que você falou, uns 60 quilos. 60.
Peraí, ela pesava 60 quilos. Vocês já viram o Maico, a lata dele. Eu sei que tem cara que é magro, que tem força. Há casos e casos. Mas, particularmente, eu não consigo ver o Maico como um cara forte. Não consigo ver. O cara, quando é magro e ele é forte, tem magro que é forte. Ele tem uma característica. Nem sempre, mas a maioria deles. E eu não consegui detectar isso. Não sei se eu estou equivocado aqui. Mas a princípio não detectei nele. Que é aqueles cara que é cheio de veia. Já viu? O cara que é magro, forrado de veia. Então, os caras que é magro, mas tem força. Bom, tem cara que é magro que pega aí 200 quilos de boa, viu? Vai treinar em academia, puxa supino 80, 100 quilos, que você olha e você fala, eu não cato isso. E o cara cata, tô falando sério. Então, há casos e casos. E a altura dela? A Vitória tinha, acho que 1,50 e pouquinho. É baixinho. É baixinha. 60 quilos já é... E eu vou falar uma coisa pra vocês. Uma pessoa grande, que tem esse peso, dependendo da pessoa, é até mais fácil de levar. Agora, pequeno, fica mais difícil. Sério, fica mais difícil. Porque fica meio sem jeito você levar uma pessoa assim. Enquanto vai rolando o que eles estão falando, preste atenção nesses rapazes aqui que foram lá buscar o corpo. Estavam em dupla. Analisa o vídeo enquanto ela vai falando. É um peso considerável para alguém transportar sozinho. É muita coisa, né? Ô, Júlia. Eu acho que não dá pra ele carregar sozinho. Ali, ó, pegando o corpo. E o Michael? Você conhecia o Michael? Não, Nunca viu? nunca vi ele. O pai da Vitória, seu Carlos, falou para mim anteriormente que depois do crime, ninguém chegou para ele para dar informações do Michael. Mas e para você? Porque é comum, né? Quando uma coisa dessa acontece, muitas pessoas conhecidas, olha, eu realmente conheci o Michael, ele era assim, eu era assado. Ninguém te falou nada? Falou. Teve duas testemunhas que veio conversar comigo e com a minha outra cunhada. Opa, duas testemunhas que falou com ela e com a outra cunhada. Talvez isso explique por que esse camarada tava tão brabo. Falaram? A testemunha falou que viu ele com mais duas pessoas dentro do carro e a pessoa não queria se identificar porque ela tinha medo, porque falava que ele era muito perigoso. Ah, diziam que ele era perigoso. Uhum. Ele tinha essa fama no bairro? Então, as duas testemunhas falou, né? Mas como a gente não conhecia ele, então a gente ficou com o pé atrás. E perigoso por quê? Ele não fala, as duas testemunhas não falou o porquê. Contaram alguma coisa que ele chegou a fazer? E depois que a testemunha conversou com a gente, ele descobriu e ligou ameaçando uma delas. Tanto que a testemunha teve que sair de lá de onde ela morava e se esconder em outro lugar. Ô, Júlia, e vocês levaram isso para a polícia? Levamos. Até porque Faz um dos sentido. motivos pela prisão do Michael foi justamente porque Faz ou não faz sentido o nervosismo desse cara? ele estava atrapalhando as investigações. E coagir testemunhas é um motivo para a prisão, né, doutor? Oh, perfeito. Belo motivo. Belo motivo. Muitas prisões são feitas porque a pessoa que está sendo investigada ameaça alguém. Por isso que E se a criaram... polícia entende que o trabalho está sendo prejudicado, ela manda prender, ela pede a prisão e a justiça manda prender, né? É, por isso que criaram essa prisão temporária, uma prisão cautelar, para que a polícia possa trabalhar sem a pessoa que está sendo investigada atrapalhar nas investigações, que não tenha contato com as outras pessoas que estão sendo investigadas. Então tá, mas como é que o Michael descobriu que essa pessoa foi levar informação para você, Júlia? A gente acredita que tenha sido o Matheus. Entendi. Porque o Matheus é bem amigo dele, né? Sim. Irmão. Ó, até voltar aqui para vocês pegarem um detalhe. Olha só, presta bem atenção. A pessoa que está sendo investigada atrapalhar nas investigações, que não tenha contato com as Qual foi levar informação para você, Júlia? A gente acredita que tenha sido o Matheus. Entendi. Porque o Matheus é bem amigo dele, né? Sim. Irmão.
Matheus é o cagueta. Ou seja, esse rapaz aqui, ó. Por isso que o cidadão aqui tá todo panza aí, todo brabo. Entenderam agora? Bom, você está falando do Matheus irmão ou Matheus amigo? O amigo, aquele que foi ontem pra delegacia. Sim, que brigou com o Cícero. Tá. O que será então que ele fez com aquelas ferramentas? O que você acha? Porque elas foram até lá e não foram usadas. Então, eu acredito que possa ser porque ele queria, acho que, enterrar a roupa dela, os cabelos, que é uma resposta que a gente quer ter também. Por que ele raspou o cabelo dela? Isso não foi dito ainda, né? Ou então ele foi para enterrar e quando ele começou a dar fazer os primeiros buracos, ele percebeu que o chão era duro e só enterrou a roupa e os cabelos e desistiu do corpo, né? Acho que ele percebeu que iria demorar demais. Ó, detalhe que vai de encontro ao que o delegado falou. Que ele queimou a roupa. Tá entendendo agora? Por isso que eu falo, tem muita coisa aí que... Será que lá dá para usar algum carrinho de mão? Não. Não, né? Ali pelo meio do mato não dava, né? Não, ali onde ela tava, não tinha. E ele tá jogando com ela, perceberam, né? Ele tá jogando com ela. Tinha como. E se ele tivesse arrastado ela, ficaria a marca. É verdade. Ele não poderia ter arrastado a Vitória. Se ele assim tivesse feito, a polícia teria encontrado depois essas marcas no meio do mato. E essas marcas não existiam. Uma boa observação feita por você. Matou o caso. Matou o caso. Matou tudo. Ele não agiu sozinho. Senão, estaria o rastro no caminho. E não tinha rastro. Como que ele vai levar no meio do mato, sem quebrar árvore nem nada, uma mulher sozinha? Matou. Pronto. É a prova cabal de que ele não estava só. Já era. Aniquila qualquer coisa. Só isso aqui. Aniquila tudo. Tudo. Mas, Vitória, desculpa, Júlia, deixa eu voltar para esse caso da pessoa que deu a informação para vocês. Ela disse que o Michael era perigoso. Aí o Michael agora foi preso. Essa pessoa continua distante ou ela já voltou? Não, a gente ainda tem informação que ele está distante ainda. Tá. É porque ele está com bastante medo. Mas Não precisa falar o nome de ninguém, Mas tá? a polícia deve ter ouvido, né? Porque era uma informação super importante essa. Por que o Michael ia ameaçar as pessoas? Porque o cara vai ver, eu não tenho nada com isso. Não estou ameaçando ninguém. Para de falar de mim, só isso. Não, eu vou te pegar. Ô, Juliana, nós falamos uma coisa aqui anteriormente, só para você entender a nossa linha de raciocínio. A polícia disse que encontrou no celular do Michael uma informação que era a seguinte: filmaram meu carro, deu ruim. Quando você recebe uma mensagem dessa, porque você sabe de alguma coisa, né? Então, tinha alguém que sabia que o Michael estava em maus lençóis. Você não desconfia de ninguém nesse caso, né? Você já falou aqui. Mas não parece que tem uma segunda pessoa por causa disso também? Eu acho que sim. Pode ser até uma pessoa próxima a ele. E outra coisa também, ele lavaria esse carro sozinho, né? Porque o delegado disse que, como atingiu uma artéria e isso vaza muito sangue, como é que um carro fica completamente sujo de sangue e ele consegue limpar em tempo recorde e uma bela de uma limpeza sozinho? É estranho isso também, né? E a casa, né? Também foi super limpa. É. Foi tempo recorde, não? Por isso que... Diga, Júlia. Eu acredito que não foi sozinho, até porque... Não teve movimentação na casa da noite anterior? Quem é que estava na casa? Foi o que os vizinhos disseram. Inclusive, o próprio advogado falou, já inúmeras vezes. É informação oficial. Se tinha movimentação na casa, se eu não me engano, até o delegado falou. Se não me engano. É só ver quem foi. Simples assim. É que tava ali ajudando a limpar o carro. Igual o pastor tava falando, né? Como que ele ia limpar o carro todinho sozinho? Pois é. Doutor Fábio, quanto mais a gente ouve, e o senhor que conversa sempre com a família, mais dúvidas nós temos, né? Eu estava aqui pensando, Passaia, meio até que distraído aqui, imaginando esse primeiro golpe
nessa região do pescoço. Como esse carro não ficou dentro de sangue? E ele conseguir limpar esse carro a ponto da perícia não encontrar nada, nenhum tipo de vestígio de sangue dentro do carro. Num carro, ainda mais, eu não lembro se o banco do carro... A não ser que ele tenha trocado o forro do carro. Se ele trocou o forro do carro, pode ser. Trocou o forro todo, os bancos, tudo. É couro, é tecido, mas assim, é muito sangue. O próprio delegado diz, é muito sangue para a pessoa limpar. E mesmo o carro assim. Mesmo o banco de couro tem a marca da costura, né? Sim, e por ali sim. poderia entrar algum sangue que o cão iria encontrar depois. Ele deve ter jogado muito produto químico. Ou então... Ele não matou. Ele não matou ali Não matou dentro do carro. Ele não matou no carro e está mentindo para a polícia. Matou possivelmente na casa. Isso tudo, a polícia vai conseguir derrubar isso. Claro que a polícia deixou de responder uma série de perguntas feitas, como a Júlia acabou de falar aqui, sobre o cabelo. Por que você cortou o cabelo dela? Por quê? Por que isso? É um crime de raiva, de ódio? Agora, a polícia, eu acredito que a polícia ainda não deva ter isso, mas no decorrer dos dias vai ter todas essas respostas. Rapaz, segura aí o coração que agora é o pai falando. Agora é o pai. O Cacá está me chamando direto da delegacia de Cajamar, onde todas as investigações acontecem. Você conversou com outro familiar de Vitória agora há pouco, hein, Cacá? Ah, não, é a parte que mostra... falei com a... Perdão, eu me equivoquei aqui. Que fala que conversa com a menina um pouco antes desse vídeo que a gente viu. Agora sim, é a questão do pai. Seu Carlos está aqui comigo na linha, o pai de Vitória. Muito obrigado mais uma vez, porque gentilmente conversa conosco. Seu Carlos, o senhor tem assistido tudo de muito perto, né? O senhor acompanha o balanço geral. O que o senhor quer falar agora, depois de ter acompanhado tudo isso, seu Carlos? A única coisa que eu quero falar é que eu não acredito que ele fez tudo isso sozinho. Mas eu não acredito. Ninguém acredita. O senhor acha que tem mais alguém? Ninguém acredita. Eu acho que sim. O senhor viu que o doutor Luiz Carlos, da Demacro... Nem o doutor Luiz Carlos, nem o outro delegado, que eu esqueci o nome, me perdoe, nenhum deles acredita nisso, nenhum deles. Comentou que um serial killer não consegue trabalhar com outra pessoa. Mas o senhor acredita que o doutor Luiz Carlos possa estar enganado por quê? Porque a testemunha que foi lá, que o carro estava lá embaixo, tudo, falou que estava ele mais um dentro do carro. Mas se o Michael está cobertando alguém, qual seria a motivação? O problema é essa fala da testemunha, porque é o seguinte, a questão da testemunha, esse camarada aqui vai ficar na marcação da testemunha. E pra mim ele já deveria ter sido preso. O cara chegou algemado, todo mundo percebeu que o cara... Por que o cara tá tão incomodado com testemunha? Por quê? Ele é o padrinho? Não sei, é uma pergunta. Por que ele tá tão incomodado com a testemunha? Motivação pra mentir, pra não entregar o comparsa. Não sei se ele tá com medo, porque um camarada desse, pra mim, ele não é homem. O senhor pensa que ele pode estar sendo ameaçado por esse outro bandido que ajudou a matar a filha do senhor? O Michael tem medo de depois sofrer algum tipo de represália? Eu acho que é isso que ele tá com medo mesmo. Para você que está em casa, só para você entender, eu estou segurando aqui o telefone porque eu converso com o seu Carlos, eu estou pegando o áudio aqui do telefone direto no meu microfone, por isso que eu seguro esse aparelho. Nós conseguimos espelhar a imagem do seu Carlos aqui no telão. Estamos usando a tecnologia para fazer essa entrevista aqui em tempo real. O pai de Vitória, desde o começo, acompanhou tudo de perto, sempre conversou aqui com a Record e a própria família da Vitória pediu para que nós não abandonássemos esse caso, para que ficássemos bem de perto, cobrando tudo. E o resultado aparece. O senhor, quando diz que acha que Michael não agiu sozinho, então o senhor não tem dúvidas de que Michael realmente é o assassino.
filha, eu não tenho dúvida não, porque desde o começo eu desconfiei dele. Desde o começo, quando falaram que era o carro dele, estava lá embaixo, tudo. E aí as contradições que ele teve na delegacia, eu sempre desconfiei dele. Como é que era o Michael? O senhor o conhecia bem antes? Não, eu não conhecia. Eu vim conhecer essa peste agora. E quais as informações que o senhor já teve do Michael aí? Como é que era o comportamento dele? Porque o senhor conversou com outras pessoas, né? Existia no mundo. Mas depois que surgiu tudo isso, ninguém chegou para o senhor e falou, olha, Michael era assim, era assado? Não, ninguém chegou para mim falando nada, não. A única entrevista que eu vi falando dele foi da mãe dele, que, né, como mãe, é o serviço dela proteger ele mesmo. Só foi isso. Mas o delegado falou que o Michael, ele tem uma característica de ser mentiroso, né? Então, provavelmente, ele tenha mentido também para a mãe, né? A mãe acreditava muito nele. Pode ser. É o que eu tô falando. É ela no papel de mãe. Seu Carlos, eu gostaria então que o senhor acompanhasse o que o Lombardi vai falar pra gente agora. O nosso Lombardi, há mais de 40 anos, é repórter policial. Ele apresenta hoje o Balanço Geral aqui comigo de maneira muito competente. E o Lombardi, que tem as suas fontes, conversou com uma pessoa que estava lá no momento do interrogatório. O Lombardi não vai revelar sua fonte, mas ele vai descrever para o senhor exatamente como e o que o Michael disse. Só para o senhor ter a certeza de que provavelmente ele mentiu para a mãe dele também. Pode falar, Lombi. Olha, ontem, no final da tarde, ele falou para o delegado que ele estava querendo confessar, que ele já não aguentava mais a pressão, que ele queria confessar. Aí o delegado, quando o delegado soube que os advogados iam mudar, iam fazer com que ele não confessasse... Se isso for verdade, então ele não é um psicopata. Porque se é psicopata, não sente empatia e desejo de confessar nada. A característica do psicopata. Então a gente tem que aniquilar aqui essa possibilidade, se isso for verdade. Ele pode ter outro problema psicológico, mas psicopatia não. Agora, que ele é frio e ele tem um olhar luciférico, ele tem. O delegado adotou a postura que nós vimos aqui. Os advogados foram embora, os advogados do Michael, o delegado chamou a DOC, um advogado de Cajamar, com o presidente da OAB de Cajamar e o vice-presidente, foram para lá, e aí o Michael começou a contar de uma maneira, dizendo o seguinte: primeiro eu queria conversar com a minha mãe. Ele primeiro queria conversar com a mãe, pediu para que a mãe levasse uma camiseta. Olha só a vaidade. Me leva uma camiseta porque eu estou com a camiseta aqui desde quando eu fui preso e o calção é o mesmo. E a mãe foi à delegacia. Só que chegou na hora, ele resolveu. Por que ele queria conversar com a mãe? Segundo essa pessoa que esteve lá. Porque a mãe ia ser, palavras dele, a maior decepção da minha mãe quando ela souber o que eu estou para contar para a polícia, quando ela souber o meu envolvimento na morte da Vitória. E seria mesmo, porque nós entrevistamos a mãe aqui e a mãe cacifou, botou, dizendo que o filho não tinha nenhum problema. Tem alguém chorando. Eu acho que é alguém no outro lado do telefone que está ali junto com o pai. Está chorando copiosamente. Pensa o que essa família não está passando. Aí a mãe foi à delegacia, mas ela não conversou com o Michael. E aí ele voltou, recuou com aquela história do advogado. Quando chegou de madrugada, ele chamou o delegado e falou: olha, eu não aguento mais, eu quero conversar, eu quero falar. O delegado chamou as pessoas para acompanhar. O delegado podia ter chamado, inclusive, o Ministério Público, um promotor para acompanhar, para dar exatamente a validade, para dizer o seguinte: ó, eu confessei porque eu apanhei mais tarde. E ele não, nada, foi de livre e espontânea vontade. Aí ele sentou e esse depoimento, até onde me contaram também, foi gravado. Seu Carlos, o senhor viu que o Lombardi comentou que o Michael disse: a minha mãe vai se decepcionar muito quando ela souber que fui eu que matei a Vitória. Então, provavelmente ele não contou nada para a mãe dele. Eu só coloquei o Lombardi para falar isso porque o senhor acabou de falar, né, que a dona Edneide só defendeu o Michael porque é o papel dela como mãe. É aquele negócio que eu tô te falando. Eu não tô falando que ela sabia ou que ela deixou de saber. Eu não tô falando isso. A única coisa que eu sabia é que ela, como papel de mãe, claramente, mesmo se ela soubesse, ela ia defender.
Entendi, seu Carlos. Agora o próximo passo vai ser a reconstituição do crime. O Michael, ele vai falar para a polícia exatamente o que aconteceu. O doutor Fábio está aqui, é o advogado que defende a família. O senhor já parou para pensar sobre isso, que de repente o senhor vai ser chamado também para passar algumas informações? Como é que o senhor está preparado para isso? O senhor teria coragem de ir até lá para repassar essas informações durante a reconstituição? Eu não sei se eu iria aguentar olhar para a cara desse infeliz. É o que eu não sei. Mas para ajudar que ele fique na cadeia... Não tira a razão desse pai, não tira a razão. Em um monte de tempo. Não tira. E se Deus quiser, ele não sai da cadeia com as próprias pernas, isso aí é o que eu desejo. E essa informação que ele falou para a polícia, que ele matou a Vitória porque ele estaria sendo chantageado pela Vitória. Ele disse para a polícia que eles começaram a ter um caso meses atrás e que a Vitória ameaçou contar isso para a mulher do Michael. E aí, para se proteger, ele perdeu a cabeça e acabou tirando a vida da Vitória. Como é que o senhor vê uma declaração dessa? Ô, Passaia, eu vou te falar uma coisa. Só uma pessoa idiota vai acreditar num negócio desse. Olha pra minha filha de 17 anos. Todo dia ela vem pra casa, ela sai do serviço dela e vem direto pra casa. Ela não tinha envolvimento nenhum com esse camarada. Eu também não acredito. Se outra pessoa, tudo bem. Também não acredito que ela tenha envolvimento com ele. Poderia ter com outros rapazes e tudo. Que nem eu falei, o cara dos seus 20, 25 anos e tal. Agora com o Michael, que ele tinha mais de 30, duvido. Você olhou a lata do cara, aqui tá bonito, viu? Ele tá um galã nessa foto aqui. Aqui ele tá um galã, porque as outras fotos dele... A cara dele... Tá aí. Eu tento ser sério, mas não dá. Você vê a cara dele naquele vídeo? Quando ele foi preso? Sim, eu até aceitaria. Mas aquele traste é sem chance. Isso aí é tudo mentira. O Michael, ele está fazendo, viu, seu Carlos, como muitos bandidos fazem, como muitos assassinos cometem, quando eles matam uma mulher, eles tentam colocar a culpa em cima da vítima porque a vítima não está aqui para se defender. E eu sempre faço essas pausas e eu digo para as pessoas que estão em casa, sim, eu estou apresentando o jornal, mas muitas vezes eu me dou o direito de dar a minha opinião. E eu confesso para o senhor, tá, olhando aqui nos seus olhos, aqui no telefone, que eu não acredito também que a Vitória fez ameaça. Eu não posso garantir que ele está tentando acobertar alguém, mas dizer que ele só matou porque ele foi ameaçado pela Vitória, na verdade o agressivo da história era ele, né, e não a Vitória. A Vitória alguma vez se envolveu em briga no colégio, por exemplo? Não. Como é que ela era com o senhor? Ela era respondona? Não. Comigo, eu acho que você até viu. Ela me mandava foto até da comida que ela comia no dia. Aquela filha sempre obediente. Não, se eu falasse pra ela não, era não, acabou. Nunca foi de se envolver em confusão? Não. É o perfil de uma menina pacata, né, Lombardi? De uma menina querida. Já o perfil do Michael, nós acabamos de ver aqui, descrito pelos próprios policiais, é um perfil de um psicopata violento e assassino. Por isso que a dúvida, quando o Michael fala que ele ofereceu carona para a Vitória, e aí a Vitória entrou no carro dele, né? Essa é uma situação que ainda vai ser constatada depois, quando a polícia levar o Michael até o local onde o carro estava, onde ele falou que convidou a Vitória para entrar e depois na conversa a Vitória não aceitou o que ele estava oferecendo e aí ele resolveu matar a Vitória a facadas. Ô, seu Carlos, só queria saber do senhor o seguinte, ou do senhor, ou suas filhas, ou seu filho, a Vitória algum dia comentou alguma coisa nessa volta para casa, porque o senhor sempre ia buscá-la, mas quando o senhor não ia buscá-la, ela voltava de ônibus, alguém dava carona às vezes, porque é muito comum numa zona rural como essa, as pessoas darem carona para outra. Não, ela não costumava pegar carona, não. A única pessoa que às vezes podia dar uma carona para ela e ela pegaria, só é um guarda municipal que tem aqui, que eu conheço ele. Aí toda vez que ele vinha de lá, que ele via ela, aí ele perguntava para ela se ela queria carona.
E no mesmo instante ela já me ligava e falava com quem ela estava vindo. O seu Carlos, eu vou pedir para o senhor segurar o telefone um pouquinho mais longe do rosto, só para a gente ver bem o senhor. Isso. Assim todo mundo consegue ver exatamente o senhor aqui. Muito obrigado, viu? Está conversando com a gente nessa videochamada, dando mais informações. Daqui a pouco eu tenho outros detalhes de Roberto Cabrini. Atenção, já nós vamos falar sobre como vai ser essa reconstituição do crime. Antes eu quero acompanhar o seu Carlos, que é o pai da Vitória, que foi um pedido dele aqui para o jornalismo da Record, que nós não abandonássemos esse caso. A família da Vitória acredita aqui no nosso jornalismo também. E eu sei que é um momento de muita dor, mas ao mesmo tempo, viu, seu Carlos? É um momento de um certo alívio porque vocês estavam esperando por essas respostas, né? Como é que está o coração do senhor agora? Meu coração, desde que ela se foi, que ela foi achada, está despedaçado. Eu já é o segundo filho que eu perco. Inclusive, eu tô vendo se eu arrumo uma casa para ir embora daqui. Você não quer mais ficar aí? Não vou ficar mais. Eu tô procurando casa para alugar, em qualquer lugar. Essa casa que o senhor está hoje é de aluguel? Não, isso aqui é do meu irmão. Entendi. O senhor quer ir embora para longe então, seu Carlos? Não vou te dizer para longe, porque eu tenho tratamento, eu faço tratamento aqui. Você entendeu? Mas eu quero ir para uma cidadezinha ao redor daqui, em qualquer lugar. Tá. E o seu Carlos, o senhor já comentou aqui que o senhor não conhecia o Michael e que depois de todas essas informações, ninguém veio trazer qualquer tipo de informação adicional para o senhor sobre o Michael, né? É uma pena porque a gente não pode falar um pouquinho mais dessa motivação do crime por causa dessas informações que não chegaram. Agora, o senhor comentou anteriormente que o senhor acredita que ele não agiu sozinho. Sem citar nomes, o senhor desconfia especificamente de alguém? Desconfiança, eu já aprendi uma coisa, desconfiança você tem que desconfiar até da sua sombra. Entendeu? Mas nome mesmo, pessoas assim, eu não indico porque eu posso estar apontando o dedo para um inocente e eu não vou gostar disso. Tá. Mas o senhor, no fundo, o senhor acredita que tem mais gente envolvida? Acredito. Mas por que o senhor pensa assim? Porque ele não iria fazer isso tudo sozinho. Não iria. Como é que ele vai segurar uma menina dentro do carro e dirigir ao mesmo tempo? Sendo que se ele estivesse sozinho, eu tenho certeza que ela ia reagir. Mas o senhor ouviu que o delegado comentou que a Vitória teria entrado no carro de livre e espontânea vontade, que é o que ele acredita, e que esse assassinato foi logo no começo. Que a Vitória deve ter dito alguma coisa que ele não gostou, eles devem ter discutido, e foi logo no começo que a Vitória foi assassinada. Foi isso que o delegado comentou. Eu vou falar uma coisa pra vocês, isso aí é o que o delegado acredita. Só que minha filha não entraria em carro de um Zé Mulambo daquele. Ela, pra começo, ela não pega carona com ninguém. É o que eu te falei. A única pessoa que ela, se te oferecesse carona pra ela pegaria, é um guarda municipal que tem aqui, que eu conheço ele. Só. Amigo da família, né? É. Tá bom, mas se ela foi assassinada logo no começo, como disse o delegado, isso poderia colaborar para essa versão de que ele agiu sozinho. Se por um acaso, no final das investigações, a polícia cravar essa informação, olha, nós pesquisamos tudo, diante de todos os dados coletados no celular do Michael, nós descobrimos que, de fato, não tem outra pessoa envolvida. O senhor se daria por satisfeito ou o senhor ia ficar com essa pulga atrás da orelha para sempre? Não, eu não ia acreditar do mesmo jeito. Mesmo se forem encontradas evidências no celular dele? Não, evidências no celular dele eu já sei que tem um monte. Só que sozinho eu tenho certeza que ele não teria feito. O Lombardi quer fazer uma pergunta para o Carlos, senhor? Eu vou explicar uma coisa para o senhor que pode mudar e exatamente pode chegar a esse ponto que o senhor acredita. O que interessava primeiro para a polícia, depois da prisão do Michael, era a confissão dele. E ele confessou. Então, a partir do instante da confissão, agora a polícia já deu está caminhando para um outro lado. Ele confessou, deu alguns detalhes, ele não contou tudo, ele contou alguma coisa só, e agora a polícia, cada vez que os laudos ficarem prontos, ela vai chamá-lo. E ela vai continuar, porque ele vai estar preso à disposição da polícia e da justiça. Vai continuar com esse interrogatório. Quem sabe possa chegar, depois de várias investigações com os laudos, a esse ponto que o senhor está falando, que uma outra pessoa está e ele está, como tem um jargão, por exemplo, está segurando tudo. O senhor ouviu, seu Carlos? Escutei. O senhor quer comentar o que o Lombardi falou? Não, eu acredito nessa hipótese que ele vai confessar. Porque na hora que chegar na reconstituição, eu tenho certeza que vai dar várias falhas.
É porque tem uma coisa estranha mesmo, que o senhor desconfia, que o Lombardi está falando aqui, que um colega da mulher do Michael disse para a polícia que ele viu o carro do Michael parado com uma mulher dentro e 2 homens, sendo que um deles estava com uma balaclava, que é aquela touca onde ficam só os olhos para o lado de fora. Capuz, né? E esse foi o depoimento que alguém deu para a polícia. Alguém que disse que passou e viu um carro com 2 homens e uma mulher. Como é que você vai descaracterizar isso? Será que, posteriormente, como é que a polícia vai justificar? Vai dizer que essa pessoa provavelmente se enganou, se confundiu? E a polícia também não encontrou... Não encontrou o capuz, mas conseguiu constatar que o Michael comprou uma balaclava. Foi comprada num desses aplicativos. A polícia tem a informação. Que ele comprou? Que ele comprou. Então ele teria comprado antes? Isso, antes. Comprou antes. Ok. E o que o senhor falou antes, o seu Carlos? Então, é nessas teses aí que eu me seguro que tinha mais gente. Tá. A esposa do senhor, ela tá aí, né? Eu não vou conversar com a esposa do senhor. Eu sei que ela gentilmente forneceria essa entrevista, mas o senhor sempre se demonstrou a pessoa mais forte. O senhor é aquele arrimo aí da família. Então eu quero que o senhor abrace a sua família por todos nós, tá? Eu sei que as coisas só estão começando, mas nós tivemos hoje uma grande resposta da Polícia das Investigações. Por fim, vamos para a fala aí do Frank, que eu acho interessante aqui o que ele fala. E ele tem sido uma pessoa que tem esclarecido muitos pontos aí. Tem alguma outra coisa que eu acabo discordando dele em algumas falas, mas eu acho que ele é uma pessoa muito importante também para a resolução desse caso. Eu acredito nisso. Boa, pessoal! Mais um vídeo aí pro canal. Lembrando sempre que Jesus é a luz do mundo, sempre e para sempre. Rapaziada. Agora parece que deram um desfecho. Mas será que é o desfecho verdadeiro? Será que o desfecho que estão dando aí pro caso Vitória é esse mesmo? E o Frank se equivocou através das informações que teve na rua, aonde eu trouxe para vocês que tinham mais 2 envolvidos fora o Michael? Vamos lá. Eu entendo a preocupação, tanto dos investigadores... Uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Olha só. Caso Flor de Lis. Quando teve o período lá da reconstituição, todo mundo pensava que ia acabar ali. Era o início da segunda fase. Porque logo em seguida a Bárbara Lomba foi removida do caso e entrou o delegado Alan Duarte. Houve ali uma manobra e nós vimos que andou de uma outra forma. Não é a conclusão ainda do caso. Muita água vai rolar ainda, viu? Eu acredito que, pela minha medíocre experiência, no mínimo, mais umas 2 semanas a gente tem ainda de investigação. Vai por mim. Porque vai aparecer um ponto aqui, outro ponto ali, uma questão aqui, outra questão ali, uma ponta solta. Vai aparecer muita coisa ainda. Vai, meu irmão, vai. Muita coisa vai aparecer ainda. Vai por mim. Quanto da própria mídia em si, né, que já se desmentiu várias vezes aí, só ver as matérias, em resolver o caso. É até importante para a família, até eu queria que resolvesse o mais rápido possível. Mas dado a demora de, acho que 20 dias para se solucionar o caso, não sei quantos dias com o Michael lá dentro, e estranhamente ele confessar só ontem, só hoje, né, 1h30 da manhã, fica meio difícil. Aí tem alguns... Acredito que ele tomou um alerta lá dentro para ele assumir, é o que eu acredito. Ponto que não tem esclarecimento. E a dona Edna? Qual que é o esclarecimento da dona Edna que vocês deram? Qual o esclarecimento dado para a família tá pedindo para investigar o Lira? Olha só, da dona Edna, eu ouvi no canal lá do menino lá, o Não Minta Pra Mim, Ricardo Ventura, ele entrevistando... Ai, eu esqueci o nome do rapaz lá que ele estava entrevistando. Aquele que falou lá do celular, sair de Cajamar e ir para Campinas. Esqueci o nome dele. E ele falou que a dona Edna, segundo o delegado, palavras do delegado, ela morreu sozinha porque teve a conclusão. Ela teve apenas foi uma morte natural. Uma morte natural. Deu um revertério lá nela, ela morreu. E ela tinha o hábito de tomar banho lá na cachoeira. Inclusive aquela parte que eu falei lá, que o delegado estava se referindo a ela, que falou sobre o álcool no sangue e que o corpo, quando está no estado de morte e acaba tendo uma fermentação, ele próprio produz produz álcool no corpo, estava se referindo a essa parte, porque cortaram ali na edição.
Então, é a versão do delegado. Não quer dizer que eu estou acreditando, viu? Estou falando que é a versão do delegado. É a versão do delegado. E eu acho que isso aqui, meu irmão, eu continuo não acreditando. Continuo não acreditando. Uma mulher vida louca, né? Com tanta coisa. Ele não explicou o fato dela estar sem os dentes. Por que ela estava sem os dentes? Se ela tinha prótese. Qual o esclarecimento do amigo do Michael, que ontem mesmo disse que acusou o tal de Mateuzinho lá, que ele estava decretado? Qual a argumentação de vocês para os integrantes do PC? Mateuzinho está decretado. Da cidade de Cajamar ter decretado 3 pessoas por esse caso. Será que os integrantes do PC da cidade de Cajamar estão cometendo uma injustiça? Ou será que eles se aprofundaram na investigação de uma forma que vocês não? Até quando a gente vai ter casos assim que traz uma repercussão mundial, vamos dizer assim, e quando vai ver o resultado, o desfecho da história é um desfecho ali que fica sem pé, sem cabeça, com várias pontas soltas, sem resolução, sem nada. Hã? Até quando a gente vai ser enganado? Olha o que aconteceu com a menina Vitória. Uma menina jovem, né? Uma menina bonita, com futuro brilhante pela frente, estava trabalhando. Vi canais falando, a menina só se envolveu com ex-presidiário, a menina só se envolveu com quem não presta, a menina... Aí vi comentários, até que enfim alguém falou a verdade que ninguém quer falar. Você sabe quem foram os relacionamentos da menina? Você tem certeza que ela só fez isso daí? Você sabe a índole dela, o caráter dela, ou você está se baseando pelo que é visto? Ô Frank, eu concordo contigo em muita coisa, mais uma observação que eu preciso fazer aqui. Preciso fazer essa observação. O Pleno News trouxe uma foto dela participando do grupo de adolescentes da Assembleia de Deus. Não sei qual ministério, mas ela fazia parte de um grupo de Assembleia de Deus. A partir do momento que você vê um jovem, uma jovem dentro de um grupo de jovens, adolescentes, é porque a pessoa tem uma conduta totalmente oposta. E depois a gente vê alguns vídeos dela dançando funk, coisa que é repudiado por quem é da Assembleia de Deus. Não pertenço mais, mas estou dizendo só, explicando aqui como que é a caminhada lá dentro da Assembleia de Deus. Dentro do espectro religioso é totalmente diferente. Então, para quem é religioso e vê isso, a menina que estava no meio de dentro de um ambiente religioso, e em um curto espaço de tempo a gente vê ela dançando funk proibidão, umas músicas aí pesada, a gente vê uma mudança drástica. Então, somado àquela informação que eu falei para todo mundo segurar, que a própria cunhada dela falou que ela tinha alguns namorados, alguns ficantes, enfim, não vem aqui o caso, é o oposto do que se espera de uma adolescente de Assembleia de Deus, entendeu? É por conta disso. Então, a gente vê uma realidade oposta. Agora, se ela não tivesse passado pela Assembleia de Deus, assim como a gente vê que a mãe dela é até aquelas irmãs do coque, você vê, você percebe ali. Então a gente já veria com outros olhos, entendeu? Ela foi acostumada no mundão mesmo, então uma pessoa normal, né? Normal. Agora, quem é da Assembleia de Deus tem um outro posicionamento, só por conta disso, tá bom? Mas eu entendo sua visão, eu entendo. É porque dentro de quem, do espectro religioso, a visão é outra. Isso na rede social, ou pelo comentário de um e de outro que nem conhece às vezes. Até quando a vítima vai ser a culpada? Não, Até aí quando a é gente vai continuar complicado. nessas ideias aí? Aí eu concordo contigo. A vítima não pode ser culpada, não. Nada justifica o que fizeram com ela. Absolutamente nada. Agressão, e enfim, chegar até a vias de fato é agressão, né? Tô sendo redundante. Até chegar a esse ponto aí, eu concordo contigo. Nada justifica. Claro que tem muita menina jovem aí que se envolve com os caras, já até falei sobre isso na minha live, se envolve com os caras meio com malandrito assim, porque acredita que vai ter algum tipo de segurança, algum tipo de proteção. Mas não é em todos os casos, não é porque aconteceu isso com a menina que é esse caso, até porque, pelo que segundo consta, o Michael não era ex dela, né? Não, o Michael eu também não acredito que seja ex dela, não. Isso eu não acredito de modo algum. Agora, a questão é que é o seguinte, eu acho que ela experimentou ficar com um desses moleque aí e acabou gostando da coisa. E depois de um, pulou pro segundo, um terceiro, e meio que os pais não sabiam dos detalhes que aconteciam. É o que eu prevejo aqui. E era um psicopata. Aí o cara que veio lá, o diretor, acho que do Demarco e tal, veio falar que
ele agiu sozinho, porque um psicopata não teria empatia com outro psicopata para trabalhar junto. Irmão, ser psicopata é já não ter empatia. É já não ter. Entendeu? É já não ter. Então não teria como realmente ele ter empatia com o outro, né? Isso é verdade. E entra naquela questão do que eu falei, lembra? Agora há pouco, sobre a questão do psicopata. Mas vocês demoraram 20 dias pra entender que o cara é um psicopata e que foi sozinho e tal. A desculpa de vocês é que tinha 50 fotos de 50 outras garotas que vocês tiveram que... Irmão, vocês passaram vergonha nessa coletiva de imprensa aí. Pra quem é de comunidade mesmo, quem entende como funcionam as coisas, viu que vocês passaram vergonha, que vocês não têm entendimento nenhum. É vergonhoso. É vergonhoso essa entrevista coletiva de vocês. Né, mano? Eu me senti com vergonha por vocês, irmão. Vocês fizeram tudo esse sensacionalismo, toda essa repercussão pra falar que era só um cara que já tá na mão de vocês há muito tempo. E vocês demoraram tudo isso. Tudo isso. Vocês precisaram da confissão dele, porque nem as provas você conseguiu, então vão se chamar de crime perfeito, né? Porque vocês não conseguiram prova, vocês precisaram que ele confessasse pra poder solucionar o caso. Né? E diga-se de passagem de uma forma até que suspeita essa confissão dele. Ó, rapaziada, vou trazer pra vocês sem mais delongas o que tá na quebrada. O que tá na quebrada que tá decretado com o Maico, né? Decretado o Maico. Decretaram o ex dela e decretaram o outro lá, o Vinícius. Entendeu? 3 é o que tá na quebrada. Então já sabe, né? Já sabe. Como diz o Frank, vão virar saudade. É o que tá sendo dito nas comunidades. Entendeu? Os policiais de campo, eu tenho certeza, aqueles que escutam minhas denúncias, que averiguaram aí, e sabem que é real isso. Aí agora o que aconteceu? Vocês causaram toda essa repercussão, colocou um monte de gente no mó boqueta, pra quem não sabe o que é boqueta, é problema, entendeu? No mó problemão, né? Vocês colocaram um monte de gente, até o pai da menina vocês tentaram, né, Cabrinho? Aí agora vocês solucionaram que foi um cara só. Exatamente, inclusive teve uma pessoa que veio xingar nos meus comentários: você tá desrespeitando o pai? Eu falei, não, de modo algum, eu fui o primeiro a defender o pai. Eu fui o primeiro. Eu falei, não acredito que ele tem envolvimento. Eu, André Carpano, fui o primeiro a dizer, esse cara não tem nada a ver. E todo mundo vai pedir desculpa depois. Poxa, eu fiz o vídeo, se não me engano, foi na hora do almoço, chegou umas 5 horas da tarde, não, o delegado admite que o pai não tem nada a ver. Complicado. Eu também não... Isso daí eu acho que o Cabrini ramelou e feio. Vocês estão só querendo dar o caso por encerrado para acabar isso aí e pro próximo. Porque tem mais gente envolvida. Não tem nem lógico o cara ter feito sozinho. E os abusos que você tinha falado que tinha? Vocês falaram, a mídia própria falou, CNN, G1, Metrópole, se eu não me engano, Metrópole, se eu não me engano. Agora CNN e G1, eu tenho certeza que sim. Que tinham sido feitos exames e que tinham detectado 2 pessoas no mínimo que tinham... Aí agora, hoje, ontem e hoje, eu fiquei ligando aí pra Cajamar, pros caras, falei até pros caras, irmão, eu vou mandar um dinheiro aí pra você, mano, eu quero saber a verdade, vou mandar 500 aí pra você aí. Eu falei, cara, vou mandar 500 reais aí pra você aí, mano. Vê a verdade pra mim, traz a verdade do que tá acontecendo. Aí os caras, não, moleque, não tem outra verdade, a verdade é essa. Os disciplina mandou o salve que tá decretado os caras, mano. Eu falei, não, mano, mas a mídia tá falando aí, tá todo mundo falando aí que foi um só, e pá, não foi um só não, irmão. O 15 decretou os caras. Aí agora fica como? Fica como, mano? Aí a gente vai esperar esses caras aí que foi decretado partir para levar a fé. É isso que a gente vai esperar acontecer. Ah, Frank, mas se foi decretado, por que não subiu ainda? Porque o 15 não é bobo, o PC não é bobo. Eles vão esperar o melhor momento. No melhor momento, poeira baixou, os holofortes se cessou, ninguém tá olhando, é hora de pegar. Eu era a sintonia geral da lista negra, né? Eu rastreava pessoas que estavam decretadas, igual a mim. E sempre foi assim o procedimento. Esperava a poeira baixar, esperava ninguém falar mais do assunto, deixava o bichão tranquilo, falava pra ele que tava tranquilo. Ele saía de casa, ia no mercado, ia pegando confiança, ia no shopping, aí pegava confiança, ia numa balada. Aí na hora que visse o melhor momento, ela grudava, levava pro tabuleiro e tchau, filho. Então, é isso que vocês vão esperar. Eu fico realmente enojado pensando como que pode causar toda essa repercussão para depois vir falar que foi um cara só. Irmão, eu já provei. Eu não preciso mais provar. O que eu falo é verdade. Eu falei sobre o Carcaça. Quem lembra aí no começo aí, o Carcassinha. Falei que ele tinha um caso lá com o Tiro 7 e tal. O Carcaça foi e foi num podcast. E nesse podcast ele levou até os papéis lá, me desmentiu e tal. Falou que era trabalhador e pai pum. Que fazia tempo que tinha parado com o CRI, que podia puxar todo o histórico dele, que era trabalhador, que tinha cometido injustiça, que ia me processar e tal, aquela coisa toda, né? E no final, o que aconteceu ontem? Carcaça partiu pro outro mundo em uma troca com o BAEP. Tentou contra a guarnição, tomou só na tampa e hoje, que, se Deus queira, descanse em paz. Ou seja, eu já provei o que eu falei aqui. Eu já provei que eu sou de verdade. Eu já provei que eu falo com os caras da quebrada de verdade. E pra quem tem dúvida, como que um cara decretado consegue falar com os caras da quebrada? Irmão, o CRI é podre, irmão. Tem um monte de cara que tá batizado, que tá um montão de ano no PC, que não quer tá mais, que traz a denúncia.
Às vezes o cara só quer derrubar o amiguinho, às vezes o cara tem rixa ali com o concorrente. É que nem esquema de pastor, é um caguetando o outro. O meu irmão, que tem de pastor que chega em mim, principalmente da Mundial, aconteceu isso. Pastor da Assembleia, o fulano lá de tal, né? O cara tá num canto lá, num setor, o cara do outro setor, que é de outra cidade, o fulano lá. Meu irmão, vocês não sabem de nada. E traz a denúncia. Eu tô me importando qual o motivo dele estar trazendo a denúncia, eu não me importo. Se é por inveja, se é por raiva do amigo, se é concorrente, tô nem aí. O que importa é a denúncia vir até mim, eu trazer a denúncia clara pra vocês e com total transparência do que é falado na rua. Então, integrante do PC, eu falo com vários, irmão. Não é só de um lugar, não é só de Cajamar, eu falo com vários. Porque o CRI é isso aí, irmão. Os caras tá pensando em como ganhar e como tirar o amiguinho da jogada. Então você que é moleque novo, que tá se envolvendo, saiba, mano. Uma hora ou outra os caras vão puxar seu tapete, mano. Porque é assim que funciona nesse mundo. Já assistiu Game of Thrones? É o mundo do crime, mano. É desse jeito. É um ali na estratégia papar no outro. Só que sem demonstrar. No frente a frente somos amigos. Pelas costas é outras ideias. Então é assim que... Igual pastor de Assembleia de Deus. O quê? Você não sabia disso? Sério? Meu irmão, se eu for contar 1/3 do que eu sei de pastor que derrubou o outro. Rapaz. Só os áudios que eu tenho aqui, por exemplo, de um determinado pastor aí, que tornou uma outra família praticamente de mendigos. Se eu abrir só esse detalhe aqui... Eu consigo mais informações. Frank, você já pagou por informação? Já paguei por informação sim. Já paguei por informação de casa que tinha mercadoria. Já paguei por informação de foragido. Eu não pago e eu já falo logo por quê. Porque quando chega o processo aqui, eu seguro a bronca sozinho. Como já segurei muita bronca, eu não pago. Pra mim, se a pessoa quer me trazer a informação, é porque a pessoa quer justiça. Porque na hora que eu tô segurando o BO, eu não falo o nome de ninguém. Não entrego nenhuma fonte. Mas enfim, cada um trabalha de um jeito. Mas como que você pagou se você pede ajuda na internet? Com os próprios amigos de campo. Quem que é os amigos de campo, Frank? Os policiais que tá na rua. Eu falo, eu chego no policial da rua e falo, tá uma denúncia aqui, de uma casa assim, o cara falou que a casa tem isso, isso e isso, mas ele quer tanto pra entregar o endereço. O que você acha? Não, é confiável? Eu falo, é confiável. Dentro do que eu conheço, essa pessoa é confiável. Então, beleza, vai mandar lá então. Aí os caras vão mandar a grana lá, merreca, 100, 250 reais foi o máximo que nós pagou, 250 reais. E o cara vai lá, entrega a casa e vai lá, pega e pega. Foi assim no caso. Não vou falar que caso, senão vai saber quem foi os amigos. Então, no meio da polícia, porque a recompensa, aí concordo. No meio da polícia eu concordo, porque a recompensa, quem já é envolvido, cresce os olhos nisso daí. Concordo. Mas faz assim em alguns casos aí, né? Ou seja, eu tenho um trampo na rua aí. Eu ainda tenho voz aí com a rapaziada do mundo errado aí. Porque a rapaziada que tá no mundo errado aí sabe que o que eu tô falando é verdade. Sabe o quanto o PC usa as pessoas, quanto são descartável. Mas voltando ao caso da menina Vitória aí, vocês, pessoal, vai ficar a critério de vocês agora, né? Espero que a família tente entrar em contato comigo, porque eu tentei contato com a família. Se a família entrar em contato comigo, eu faço live todo dia para pedir esclarecimento de vários pontos soltos aí. Se quem tiver contato com a família, pra mostrar meu vídeo aí. Falei, o Frank lá, todo dia bota 2.000, 3.000 pessoas na live dele, falou que leva vocês lá todo dia para pedir esclarecimento dessas pontas soltas aí, né? Tem vídeo aí, parece que da irmã, se eu não me engano, falando para investigar o Lira. Eu acho que o Frank me assistiu, porque pontas soltas é um costume do André Carpano, mas eu fico feliz, se você tiver assistido, eu fico feliz, viu? Tamo junto, viu, Frank? Lira, toma cuidado, irmão. Você sabe que eu sei da sua caminhada. Você já trampou na loja, certo? Toma cuidado, irmão. Os caras vão falar pra você que tá suave, que nem falaram pra mim, que nem falaram pro meu primo, que nem falaram pra vários. Tá suave. Na hora que você menos esperar, os caras te levam. Então abre o olho, mano. O Matheus, que foi na televisão lá, que chamou a guarda lá pro amigo do Mike, toma cuidado também, irmão. Porque a sua atitude foi a atitude minha, né? De X90. Então na comunidade não dá. E ainda você foi na entrevista, falar na mídia. Então toma cuidado, irmão. Você parece uma boa pessoa, parece uma pessoa... Parece, né? Porque eu não ponho a mão pra ninguém, né, irmão? Eu acredito no que eu sou. Tá, você parece uma boa pessoa aí. Então toma cuidado. E agora a gente fica aí, esperando os próximos capítulos. Né? Decretaram os caras, a mídia jogou todo mundo na boqueta, agora falaram uma coisa, deram uma entrevista aí, não esclareceram a dona Edna, não esclareceram a questão dos dois que tinha sido feito o exame lá que eles falou, não esclareceu as ideias dos caras ter sido decretado, não esclareceu as ideias do amigo do Michael, que foi pra delegar ontem, não esclareceu a fala do Michael falando que ia cair, mas não ia cair sozinho, não esclareceu nada. Deixou nós aí, é o que eu falei, eu já tinha falado isso daí, nos outros vídeos, você pode voltar os outros vídeos aí, eu falei, até terça-feira eles resolvem esse caso aí. Dito e feito, irmão. Até terça-feira. Os caras resolveram. Tá aí o vídeo gravado, não tem como. O vídeo tá gravado até a data aí. Resolveram.
Vai ter os desdobramentos que vai ser aí no caso das oitivas. Das oitivas. Da reconstituição, né? Aí eu acredito que ainda vai longe, mas no mínimo mais umas 2 semanas, eu acredito. Mas aí vão ser resquícios do caso, né? E depois o júri popular e um abraço. Que jeito que eles resolveram? Tem um na mão, já era. E eu ainda falei que ia ser assim. Tem um na mão, falar que é ele, já era. Porque é isso que eles fazem. É o que fizeram. De novo, vou repetir o que eu falei no vídeo pra vocês lembrar. É o que eles fizeram com o Marcola, é o que eles fizeram com o VP. É o que eles fazem. Eles escolhem um, já era. Mostra pra vocês um, pegamos o líder, acabou. Acabou. Pegamos o autor, acabou. Caso encerrado, vamos pro próximo. E as pontas soltas? E as pontas soltas, irmão? A gente pode tá deixando aí, a gente não, vocês aí podem estar deixando 2 psicopatas na rua. Exatamente. E se for inocente, vocês podem ter decretado, 2 psicopatas por causa de uma investigação fraca, uma mídia que jogou todo mundo no problema, né? Ou seja, das duas uma, ou vocês decretaram os caras, ou vocês estão deixando 2 psicopatas soltos, no que no final dá no mesmo, né? Porque na hora que os caras do PC pôr a mão, já era. Cara, vocês estão vendo o que tá acontecendo? O PC que tá lá, tá com posicionamento, a justiça com outro. Aí você vai falar, Frank, você prefere acreditar no PC ou na justiça? Irmão, eu sou sincero, sou imparcial. Entre a justiça e o PC, nesses casos de se aprofundar numa investigação do que realmente aconteceu, o PC é mais detalhista. De verdade, tem que ser sincero. Os caras perguntam. Quem já foi no tribunal sabe. Não tem como. Pode ser a mente mais... Vocês acham que minha mente é boa, que minha mente é brilhante, que eu tenho raciocínio rápido? Você tem que ver os caras, irmão. 30 perguntas num minuto querendo obter a mesma resposta em diferentes palavras, mano. O trem se você não tem um psicológico forte, um raciocínio bom, você se contradiz mesmo estando certo. Então, entendo o que eu tô falando pra vocês. Peço que continue essa investigação, nem que seja em segredo. Mas se aprofunde mais. Concordo. Tem mais coisa aí. E a dona Edna, vamos voltar nela. O Lira, família. Foi um só, estão fazendo vaquinha pra isso, vaquinha pra aquilo, já fizeram vaquinha fake. Não tá parecendo que estão de luto, todo mundo. Vamos analisar, irmão. Vamos analisar. Vocês estão colocando todo mundo aí no maior... Mas vambora. O que eu tenho pra dizer é esses daí, o Michael tá decretado, certo? Os outros 2, segundo que tá na rua também, né? E decretado, vocês sabem como que é. Vai aí pra um presídio aí que é desfavorável, chega lá dependendo da faca que tiver lá, os próprios caras vai pá, porque o que ele fez é, tipo, estilo Champinha, né? E o Champinha era um psicopata e não fez sozinho também. Ou vocês vão falar que fez sozinho? Porque quando ele foi lá pra internação no 21, lá na unidade 21, em Franco da Rocha, as ideias que soltou lá que não foi sozinho. Então o psicopata só trabalha sozinho? Não sei não, hein? Conheci vários aí que trabalhavam em equipe. Conheci vários. O Zip, que mandou o policial japonês que passeava com o cachorro em Santos. É um psicopata. Dos mais pá que eu já vi. Ele que mandou o cara comer. É um dos mais pum que eu já vi. E o que aconteceu com ele? Trabalhava com vários caras, interagia com vários, fazia vários trampos em conjunto. Mas, pra literatura criminológica, que nem disse o diretor, sei lá o que esse cara é do Demacro aí, não existe isso, né? Não encaixa. É tipo, assim, rapaziada. Eles começam a, tipo, vários casos parecidos, teve esse tipo de comportamento. Eles se baseiam aquilo ali. Já era. Não é, irmão. Não é. Sabia que às vezes o cara faz uma parada parecida justamente para levar a investigação para esse lado? Se chama... É isso que eu já falei em vídeos. É isso que eu já falei, que é justamente para confundir. O que eu chamo de cascas de banana. É uma realidade. É jogada... Olha o caso do Flordelis. O que tem de cortina de fumaça e casca de banana, meu irmão, coisa que é pra fazer você ir naquela direção e não tem nada a ver, casca de banana, que você pisa nela, cai e não perdeu a direção do caso, se perde totalmente. Ixi, eu vi muito isso daí no caso. Muito. Eu acho que eu tenho propriedade pra falar do caso do Flordelis. Eu acho que eu tenho propriedade. Assim como o Frank já arrumou aí muitas provas aí, ajudou a prisão de muita gente. Eu sou o único criador de conteúdo aqui no YouTube que tem o seu nome 2 vezes nos autos do processo caso Flordelis, fornecendo provas que culminaram na prisão da pastora, né, luciférica. Então acho que eu tenho alguma credibilidade para falar. E não apareci em documentário para inocentar ela não, viu? Não apareci em documentário para inocentar ela. E nem fiz live
com um advogado para passar pano pro lado dela não, e nem forjar informação para tirar da cadeia. Não fiz nada disso daí não, tá bom? Rapinagem. Quem é da quebrada aí sabe o que é rapinagem. Então tamo aí, rapaziada. Se eu puder fazer, eu vou fazer. Se a família quiser entrar em contato para continuar batendo na tese, nós vai. Se a família não entrar em contato, eu também vou deixar isso aí. Não tem como eu ficar batendo sozinho. Mandurinha só não faz verão. Com certeza. Né? E para quem não sabe, os caras tá decretado sim, assim igual a mim. E eu garanto para vocês, a vida de uma pessoa decretada não é fácil não. Não é não. Oro para que Deus proteja esses meninos aí se eles estiverem inocentes. Se eles estiverem culpados, oro para que Deus toque no coração de algum investigador que descubra e os prenda. Porque, que nem o Carcaça que partiu ontem, pagou 30 mil reais pros caras virem me pegar, os caras foi preso na fronteira do Uruguai, não conseguiu entrar para me pegar, né? E ontem o Carcaça virou lenda. Se eu não me engano, já é o 3º ou 4º que eu denuncio que vira lenda. Vira saudade, né? Virou saudade. Mas a culpa não é minha, a culpa não é da minha denúncia, a culpa é de vocês aí que eu denuncio. Se eu denuncio você, irmão, e os caras vão pegar você, não reage, irmão. Tentou contra a guarnição, é só na tampa, os caras têm treinamento. Você vai mandar 10, vai acertar 1, o cara manda 1 que vale pelos 10 seu. É aqui, ó, certeiro, o cara tem treinamento. Entendeu, mano? Então não tenta contra a guarnição. E vambora. Parabéns a Baep aí que fez um trabalho excelente ontem lá no caso do Carcaça, além da partida do Carcaça, vários carros. Bom, tá aí então também o vídeo do Frank. Quem chegar lá comenta, vim pelo André Carpano, beleza? Rapaz, o negócio tá tenso. Meu Deus do céu, mais de 1h30 de vídeo. O sangue de Jesus tem poder. Ainda bem que eu vou cortar o trecho aí que ficou sem a minha fala, porque acabou a internet aqui. Tive que desligar o disjuntor lá embaixo. Meu Deus do céu. Família, que coisa, hein? Eu não vou nem falar muito aqui, porque já tá longo pra caramba o vídeo. Mas comenta aí a sua opinião. Não se esqueça, comentário fixado, os links dos grupos do WhatsApp e Telegram, para você não perder nenhuma notificação. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui.